Boa noite, tudo bem? Já estamos em live. Esperar a galera ser notificada aí pra gente começar essa live aí hoje. Nosso convidado já chegou. Alô, Alô, salve Maria, Ave Maria, beleza? beleza, tudo bem? Vi uma galera perguntando por que tu cortou o cabelo. Ah, é? Posto? Aí, não, é só praticidade mesmo. Ah, sim, 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 sim. É mais Ai, ai. fácil. A gente Como é que tu tá, Felipe? não se preocupa com pentear o cabelo. É, Tudo bem, mais graças a Deus. rápido na Mais hora de rápido, acordar. mais rápido para chegar na capela de manhã cedo, nos momentos de oração. Ai, ai, tá certo. Graças a Bom, Deus, só tudo bem. dando aqui, se a galera quiser fazer pergunta. Boa noite a todos, salve Maria. Meu nome é Diego, falo aqui do Centro Senhora da Luz. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Felipe Botelho. Quando eu conheci ele não era seminarista, né? Depois ele veio a ser. Ai, ai. Mas enfim, a gente se deu uns esbarros lá na última Liga Cristo Rei. E aí de lá pra cá a gente tem trocado uma ideia, né? Ele não vai lembrar, mas foi eu que tirei a foto dele do Padre Ricardo Marques. O Padre Ricardo Lembro, Marques. lembro sim, lembro. Ai, ai. Mas enfim. Mas então, cara, antes da gente começar, então, vamos só fazer uma oração, né? Pra gente iniciar bem, falar desse tema aí importante, né? Que rende muitas laudas aí, né? Quiçá lives, né? Amém? Puxa aí pra nós, Amém. então, grande seminarista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Amém. Senhora de Fátima, Rogai por rogai. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, cara, então vamos lá, né? A voz dos últimos tempos, uma mensagem de Fátima. Mas antes de tu falar aí, cara, se apresenta um pouquinho aqui pra galera te conhecer também, pra depois as pessoas verem aqui, né? Só um momento, É, só um minutinho, porque acho que tá. estão batendo aqui na porta. Não, Tem vai que lá, vai deixar lá. ela chateada para não acontecer de entrarem aqui no meio, Vai tá? lá, vai Só um minutinho. Pra garantir que não vai ter problemas aqui de atrapalhar a gente. Teu quarto aí é junto ou É, separado? é separado, tem cada um seu, mas Ah, menos mal. nós temos aqui, temos partes em comum aqui, né? Várias, duas portas que dividem os quartos, né? Porque é um banheiro e dois quartos aqui no nosso seminário. Certo, Então é só para manter chaveada, porque às vezes chega algum colega aí pedindo alguma coisa, então não tem problema. certo. Então, nós vamos falar hoje nessa live sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre a mensagem de Fátima. É um tema longo, é um tema que nós ainda estamos vivendo, ele de certa forma. O Papa Bento XVI fala que a missão profética de Fátima não termina com as aparições lá. A missão profética continua na igreja nos nossos dias. Nós ainda estamos vivendo os tempos relacionados à missão, aquilo que Nossa Senhora anuncia e revela em Fátima. Felipe, só antes de tu entrar, só fala aí quem és tu pra galera de Ah, cá sim, conhecer também. tá, tá certo. Então, me apresentar. Meu nome é Felipe Botelho, eu sou seminarista, estudante da filosofia, seminário, na etapa de estudos da filosofia, né? O seminário ele é dividido em três etapas: numa etapa propedêutica, numa etapa de filosofia e numa etapa de teologia. Eu estou na etapa da filosofia, faço parte da Liga Cristo Rei,
nós, comecei a fazer parte da Liga Cristo Rei a partir de um centro cultural, o Centro São Bento, que existe ainda, que funciona e tudo mais, embora eu não consiga participar ativamente, né, porque o estado de vida não me permite, mas nós temos contatos e amizade, né, tive a alegria e o prazer de ser um dos fundadores ali do centro e já faz uns 2, 3 anos aí quase que a gente participa da Liga Cristo Rei. E é uma alegria também estar com todos aí, saúde a todos, né, que estão. Comecei direto no tema, né, sem fazer a saudação inicial. O centro fica na cidade de Sete Lagoas? Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, aí parece que tá frio, tô vendo casaco e talvez não Tá. esteja tão frio quanto aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui nos últimos Pra dias tem mineiro, feito. frio, sabe? 13 graus, tá muito frio. Então, tá. Então, o tema que nos foi proposto para comentar foi o tema sobre as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. É um tema que a gente ainda está estudando e continua estudando, né? E é um tema longo. Então, nós temos aí mais ou menos 1 hora de live, né? Se precisar, estende mais um pouquinho, segundo o Diogo me falou, né? Mas a gente vai tentar fazer em 1 hora, né, e estabelecer todos os pontos. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima, como havia falado o Papa Bento XVI, numa das visitas dele a Fátima, a missão profética de Fátima continua, principalmente nos nossos dias, né? Uhum. A mensagem de Fátima eu considero como um grito dos céus, né? Um grito dos céus de alerta para a humanidade. No meio da revolução, do auge da revolução comunista, Nossa Senhora dá um grito dos céus para alertar os homens de que se eles não se convertessem, não voltassem o seu coração para Deus, haveria castigos piores, né? A gente às vezes pode se perguntar. E por isso a mensagem de Fátima, ela é uma mensagem de misericórdia para a humanidade, porque justamente nos avisa aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos evitar para ser livres desse castigo, né? Nossa Senhora deixa bem claro isso quando fala para a irmã Lúcia. Ela dá o segredo, e principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, ela avisa, né? Nós vamos chegar lá, né? Mas ela avisa os meios que os homens poderiam fazer de evitar que houvesse a guerra, por exemplo. E então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, às vezes, Deus na sua infinita misericórdia, ele dá vários avisos para a humanidade, mas também, como um bom pai, ele castiga muitas vezes. Às vezes a gente pode ter essa imagem de Deus castigando, essa coisa do Antigo Testamento, tal. Nosso Senhor é misericórdia. Claro, em Nosso Senhor, a misericórdia, a justiça, a misericórdia e o castigo, eles não são dialéticos, eles não são antagonistas. Deus pune muitas vezes, Deus castiga por misericórdia, para que os homens voltem o seu coração para Ele e não percam as suas almas. Porque justamente, às vezes, os momentos mais tranquilos, os momentos na história universal, assim, a gente pode perceber um pouco isso, né? E na história do povo de Israel também, como prefiguração, principalmente, daquilo que viria a viver a igreja posteriormente. A história do povo de Israel, nós percebemos muitas vezes que nos momentos ali que Deus estava derramando várias graças, os homens, por ingratidão, voltam seus corações para as coisas deste mundo, e Deus permite os castigos justamente para que eles voltem para Deus, e não percam as suas almas, porque para Deus o mais importante é as almas. Nós temos uma visão materialista e nós pensamos no aqui, no agora, nas coisas materiais, na saúde corporal. Nosso Senhor pensa principalmente na saúde da alma. E a mensagem de Nossa Senhora de Fátima é uma mensagem para as almas, principalmente, né? Um dos segredos de Fátima é justamente isso, o perigo para as almas. Ela alerta o perigo para as almas. Por isso que a mensagem de Fátima, ela é misericordiosa, ela é um clamor dos céus para que os homens possam realmente acordarem da letargia e voltarem os seus corações para Deus. Primeira coisa que a gente pode botar e estabelecer isso. A mensagem de Nossa Senhora de Fátima é uma mensagem de misericórdia para a humanidade, no sentido que alerta de que se os homens não se emendarem, não voltarem o seu coração para Deus, haveria punições para a humanidade, castigos para a humanidade. Então,
justamente isso. E o auxílio, o que será o socorro? A Nossa Senhora mesmo apresenta, é o meu Imaculado Coração, que será o socorro para esses tempos difíceis, para esses tempos de tribulação que virão, que ela anuncia, né? Que nós ainda estamos vivendo, que a missão profética continua. Então, para você que está chegando aí na live, eu não tenho muito, não tinha o costume de usar esses meios aqui do Instagram para fazer live, nem não estou muito habituado. Mas eu percebo que é uma coisa muito assim, você está assistindo, daqui a pouco sai e olha outra É, coisa. Eu sei porque às vezes acontece comigo também, né? Então, mas eu pediria que você que está entrando aí, você que está curtindo aí a live, tudo mais, fique, escute, não, preste atenção mesmo, porque é um tema que vale a pena e que nós precisamos conhecer. Nossa Senhora se manifesta para que os homens conheçam. Nossa Senhora vem dos céus, não é por nada não que ela aparece, que ela se manifesta para 70 mil homens, por exemplo, no milagre de Sol. É justamente para que os homens reconhecessem ali a missão, a ação de Deus e voltassem os seus corações para a mensagem de Fátima. Então, vamos tentar ficar atento assim, porque pelo menos essa mensagem de Fátima, ela implica muito na nossa vida espiritual. A gente pode tornar isso presente na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual. uhum. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de frisar, assim, primeiro fazer um relato histórico, para depois a gente entrar propriamente nos outros detalhes. Mas uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é sobre a missão divina de Portugal, a missão que o próprio Deus confiou ao povo português, ao reino de Portugal, que está desde os primórdios da sua fundação. Portugal foi uma nação fundada pelo próprio Deus, batizada pelo próprio Deus. Então, que teve a fé desde o início, como nação, a fé está ali, né? A certidão de nascimento de Portugal é também a sua certidão de batismo. Portugal, sem a fé, não tem como ser associado, porque ele foi fundado pela fé. Então, o primeiro lugar que a gente pode perceber isso é na própria história da fundação do reino português. Queria falar alguma coisa? Não, tu vai falar de Dom Henrique, da profecia, da Sim, visão fazer dele? uma introdução. Ah, pode Sim, falar. Não, eu só ia te perguntar também falar também, assim, ressaltar que a Nossa Senhora é a maior, não só mestra espiritual, né, mas a maior analista política da humanidade. é verdade, exatamente, precisamente. Então a gente começa com a terra de Santa Maria, que era como era conhecido Porto Cale. Uhum. Começa com Dom Afonso Henriques, então, que era chefe como se fosse os cruzados, né? Ele era comandante de uma tropa de cruzados que estava fazendo uma incursão nas terras que eram de domínio dos mouros. E justamente, né, para evangelizar aqueles lugares, livrar da dominação dos mouros e batizar aqueles lugares. A missão deles era justamente essa. O Afonso Henriques, então, estava mais ou menos no meio de uma dessas incursões, no ano de 1139, quando o Papa Leão XIII diz que essa era da humanidade, né, a Idade Média, é precisamente quando a filosofia do Evangelho governava as nações. E a gente vai ver isso bem presente no relato da fundação de Portugal aqui que eu vou explicar. Então eles estavam fazendo uma incursão em Portugal, onde hoje se conhece como Portugal, uma terra dominada pelos mouros. Os mouros estavam dominando toda aquela região da Europa. E, de repente, a tropa de Dom Afonso Henriques foi surpreendida, encurralada por um exército de 5 reis mouros. Né? Historiadores falam que tinha 10 vezes mais que o número do exército de Dom Afonso Henriques, né? Que os mouros tinham, os muçulmanos. Então, em oração pela batalha, o comandante recebe uma visão sobrenatural de Cristo crucificado e que lhe assegura a vitória
e contra os muçulmanos. Eu vou até ler, eu fiz questão assim de frisar essa parte aqui, porque é muito bonita, a fundação de Portugal, justamente o que Dom Afonso Henriques fala na oração para Nosso Senhor. Então ele fala a Jesus: bem sabeis, meu Senhor Jesus Cristo, que por vosso serviço e pela exaltação de vosso nome, empreendi esta guerra contra os vossos inimigos. Vós que sois todo-poderoso, me ajudai e animai nela. Dai esforço aos meus soldados, para que, ao vencermos, pois não blasfememos o vosso santíssimo nome. Ao vencermos, pois são blasfemadores do vosso santíssimo nome, os muçulmanos, no caso. E ele tem ele dorme depois que ele faz essa oração, recebe uma visão onde que ele veria a cruz, e ele acorda, sai da onde ele estava alojado, e ele de fato vê uma cruz nos céus rodeada por anjos. E ele se coloca de joelhos e ele pergunta a Deus: que merecimento eu tenho de estar vendo isso? Acaso seria necessário para acrescentar na minha fé? Mas eu que tenho a fé, eu vos conheço, Senhor Deus. Aqui mostra a fé do rei de Portugal. Ele tem a visão, mas ele olha para o céu e diz: Senhor, eu vos conheço desde o batismo. Não seria melhor então vós aparecer para os mouros lá, para os muçulmanos, para que eles se convertam e param de blasfemar o vosso nome, para que eles, para os infiéis, deem graça pela vossa maravilha? Né? E Nosso Senhor responde para ele: não te apareci deste modo para acrescentar a tua fé, mas para fortalecer teu coração nesta empresa e fundar os princípios do teu reino em pedra firmíssima, os princípios da fé. Tem confiança, porque não só vencerás essa batalha, mas todas as mais que deres aos inimigos da fé católica. Tua gente acharás pronta para a guerra e com grande ânimo perdir-te-á, com o título de rei comeces essa batalha. E justamente o que acontece. O povo, logo depois dessa visão, o povo proclama ele rei de Portugal e ele ganha a batalha contra um exército de número de 10 vezes maior. É um milagre, né, a vitória de Dom Afonso Henriques. E daí ele continua, Nosso Senhor continua falando: não duvides de o aceitar, mas concede livremente a permissão, pois eu sou o fundador e destruidor dos impérios do mundo. E em tua geração quero fundar a mim um reino por cuja indústria será meu nome notificado a gentes estranhas. E aqui a gente faz uma ligação com agentes estranhos, com todos os lugares onde Portugal foi colonizador, onde Portugal levou a civilização, levou a fé, levou os princípios do Evangelho, com essa missão. O Império Português, que era um reinozinho pequeno, se espalhou para o mundo todo, justamente com a missão dada por Dom Afonso Henriques de levar a fé católica a todos os lados do mundo. E porque teus descendentes conheçam de cuja mão receberam o reino, ou seja, do próprio Deus receberam o reino. Comprarás as tuas armas do preço com que comprei o gênero humano, o daquele que fui comprado dos judeus, e ficarás este reino santificado, amado por mim, pela pureza da fé e pela excelência da piedade. Uma profecia já ligada com a missão divina que Portugal tem na história da salvação, da história do mundo, né, de levar a fé, missão que o próprio Deus deu, o Senhor do reino, aquele que tem poder de tirar e de devolver os reinos, de construir e de destruir. Né? Então aí isso já mostra. Né? E realmente eles levaram a cabo essa missão, tanto é que evangelizaram praticamente, chegaram, o Império Português foi nos 5 continentes, né? Não só na Europa, mas foi também na América, foi também na Oceania, foi também na Ásia, foi também na África. Né? E a eles nós devemos a nossa unidade, a nossa língua, a ele nós devemos a nossa fé. Então o Brasil está ligado, né, de certa forma, à missão que Portugal recebe do próprio Deus. E justamente trouxe a fé a gentes estranhas, né? Como aconteceu naquele bonito relato de Pires Vaz de Caminha, quando ele descreve o descobrimento do Brasil ao rei de Portugal. Uma das coisas que ele cita na carta, que é belíssima, né? Os historiadores modernos vêm falar que não, eles vieram atrás do ouro, aqui, motivo econômico e não sei mais o quê. Bom, uma das coisas que a própria carta diz é que, dizendo ao rei, né, majestade, nós ficamos felizes de poder dar o evangelho para essas pessoas que parecem tão puras de coração,
né, e que facilmente vos reconhecerão. É isso, essa visão que os portugueses têm dos índios. Pessoas puras de coração que facilmente receberiam o evangelho. Então é interessante isso também. Portugal, então, ele se expandiu justamente com essa missão. Tem um ditado que dizia que em Portugal o céu não se põe, né? Porque, de fato, tinha Sim, impérios espalhados pela terra toda. sim. Então, Portugal, conservando essa missão, de fato anunciou a fé a muitos povos e somos nós herdeiros disso. Tem um relato interessante que preludia, que é uma profecia sobre Nossa Senhora de Fátima. Poucas pessoas sabem disso, né? Não é muito divulgado. Mas 5 séculos antes de Nossa Senhora aparecer em Fátima, houve uma profecia da sobrinha da Beata Margarida de Saboia, que era uma monja dominicana, se não me engano, da Espanha, que tinha um título de nobreza e depois que ela ficou viúva, ela virou monja. Uhum, Ela era tia do príncipe da Espanha, uhum, na época, Filipe II de Saboia. E essa monja foi testemunha a várias pessoas, inclusive o sacerdote, que é a filha do príncipe Filipe II. Ela, antes de morrer, ela, assistida por padres, por freiras dominicanas que estavam juntos, e a tia, que é a Beata Margarina de Saboia, que foi encontrada incorrupta em 2012 também. Em 2002, aliás. uhum, Ela, antes de morrer, ela disse que ela teve uma visão, que teve várias testemunhas ali na hora, de que Humberto de Saboia, que a casa de Saboia iria sofrer muito, que haveria uma guerra muito terrível, que Humberto de Saboia se refugiaria em Portugal, e depois, em certo momento, ela para e continua a descrição, que ela vê um grande monstro vindo do Oriente, uma tribulação da humanidade, mas que esse monstro seria morto por Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Isso 5 séculos antes de Nossa Senhora aparecer. Nem sabiam onde ficava Fátima. Mas a filha, a princesa, teve essa visão. Se todos os homens, seria morto por Nossa Senhora de Fátima se todos os homens a tivessem invocado com grande penitência. De fato, essa profecia se cumpriu com exatidão 5 séculos depois. Humberto de Saboia, que fala na profecia, ele foi o último rei da Itália, que ficou o seu reino durou acho que um mês, depois da Segunda Guerra Mundial, e não uhum. durou muito. Depois os fascistas caíram, ele assume o reino, tenta se restaurar a monarquia em Portugal. Não durou muito tempo, ele vai se refugiar em ele vai se refugiar em Portugal. Isso aconteceu de fato, já aconteceu. Essa Certo. profecia. E outros relatos que permaneceram no mosteiro. Tem um livro publicado por esse mosteiro, que é o Mosteiro de Alba, onde tem esses relatos. Mas é impressionante isso. 5 séculos antes já tinha sido profetizada Nossa Senhora que iria aparecer em Fátima e iria vencer esse grande dragão, esse grande monstro vindo do Oriente. Nós não sabemos, né, mas pode estar associado com os erros da Rússia, né, esse grande Sim. monstro vindo do Oriente. Então, bom, vamos falar propriamente das aparições. Então, o tempo já está estourando, não quero passar aqui tanta coisa para não. Nada, nada. A gente tem que fazer. Pode ficar tranquilo. Sim, sim. Eu também, para não ser muito. Não me É, delongar muito nas explicações, às vezes na internet não é a mesma coisa que ter um quadro e anotar tudo lá. Eu estou mais acostumado dessa maneira, Pô, mas, mas é interessante notar só um detalhe de Dom Afonso, claro. né, que Dom Afonso Henriques, né, que né, hoje a gente tem a linhagem histórica, que não só o caráter de propagar a fé, mas também um caráter apocalíptico, né? Ele já carrega nele, porque ele na família dele, né, ele vai ser não só o responsável, né, por levar a mensagem do evangelho e tudo, e depois codificar nas grandes navegações, né, e tudo, mas também que Portugal teria um papel de remissão no fim dos tempos, né, com relação e aí remetendo confirmado em Fátima, né, mas também remetendo a essa aparição de Nosso Senhor para ele. E aí o Brasil se encaixa vindo da herança, né,
portuguesa e hispânica do mundo, né? Isso, De Portugal e de Espanha, né? Os gloriosos reis católicos, isso, né? Que deram sim, muita glória à igreja. É bom, vamos fazer uma cronologia assim, das aparições, então, que aconteceu entre os anos de 1915 a 1917. Houve primeiro, em 1915, 3 aparições de um anjo que apareceu para Lúcia e mais 3 amigas, 3 companheiras. Esse anjo não falou absolutamente nada. A irmã Lúcia, depois do livro das memórias, tem memórias da irmã Lúcia. Eu uhum, não tenho acesso, eu não sei se o que tem para vender justamente nas livrarias aí normalmente aparece ele completo, porque eu sei que tem algumas partes que uhum, tiram e tudo mais. Então, na internet eu tenho material, posso depois para as pessoas que quiserem me chamar no direct, eu posso mandar de toda a fundamentação disso que a gente vai falar aqui nessa live. sim, Bom, a irmã Lúcia disse que nem se lembraria, talvez, se tivesse ficado só nisso, porque foi algo assim, coisa de criança, né, que eles viram, então uhum, não deu muita bola. Em 1916, na primavera de 1916, na primavera, no verão e no outono, aparecem 3 vezes o anjo de Portugal, que se identifica, que fala como o anjo, eu sou o anjo de Portugal, o anjo da paz. E depois, em 1917, as aparições e as revelações de Nossa Senhora de Fátima, a Lúcia e aos 3 pastorinhos. Depois teve outras aparições que continuaram. A irmã Lúcia não foi só as aparições de Fátima. Nós vamos chegar aí e falar também, alguém perguntou aí do terceiro segredo, se foi cumprido com o atentado sim, de João Paulo II, etc. Nós vamos é, chegar nesse tema, assim, vamos. Tem mais, outras mais, aqui também, já mais para frente. separei. Tem outras coisas, né? Continue aí, né? Que a gente vai chegar lá. Nossa Senhora, em julho de 15 de julho, o menino Jesus aparece para Nossa Senhora aliás, para a irmã Lúcia, desculpa, para a irmã Lúcia, e também e continua aparecendo várias vezes. Nosso Senhor aparece para ela até 1940 e nos anos 60 também, e continua Nossa Senhora aparecendo para a irmã Lúcia. Bom, em 1916, que é a primeira aparição com revelação, o anjo de Portugal, ele aparece na Cova da Iria, no lugar que depois as crianças veriam Fátima, aos 3 Uhum, pastores, apresenta como anjo da paz e convida as crianças a rezarem. Ele se ajoelha junto com as crianças e ensina as crianças a oração, que é a jaculatória: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Né? Então, as crianças ficaram realmente... Aquilo foi muito marcante para elas, né? E elas começaram a rezar depois dessa aparição do anjo que falou que Deus estava ofendido pelos pecados da humanidade. Elas realmente começaram a fazer fortes penitências, a tal ponto uhum, que a senhora teve que falar para eles: ó, o anjo de determinado momento depois diz: vocês podem fazer a penitência durante o dia, né? Que eles usavam uma corda como penitência no corpo mesmo, mas durante a sim, noite a senhora disse: vocês podem tirar. Então, eles realmente levaram essa missão, é, eles realmente viram aquilo e obedeceram, né, a docilidade das crianças. Uma segunda aparição do anjo, o anjo diz que o coração de Jesus e o coração de Maria tinha muitos desígnios para aquelas 3 crianças e que eles deveriam oferecer súplicas, orações, pedidos, sacrifícios. Né? E ensina a oração, ensina orações, né, para eles. E depois fala que tudo aquilo que eles pudessem, eles oferecessem a Deus. O mínimo sofrimento que eles tivessem, eles aceitassem com submissão e oferecessem a Deus, pela súplica, pela conversão dos pecadores, né, pelos pecados ofendidos. Na terceira aparição, que é impressionante, as crianças veem o anjo que aparece segurando a Santíssima Eucaristia. E o anjo se ajoelha diante da Santíssima Eucaristia. Eles se ajoelham imediatamente, começam a rezar a oração em reparação, que o anjo já havia ensinado. Depois eles olham novamente para a Eucaristia e o anjo dá a primeira comunhão para os 3 pastorinhos. Naquele momento. Ele pega a Eucaristia e dá a primeira.
a comunhão para eles e fala: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então aí nós temos a preparação das aparições da mensagem de Fátima. No segundo momento, passa-se um ano, né, em 1917, que vai acontecer a primeira aparição, 3 de maio, Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos. Antes a gente vai... nessas aparições, Nossa Senhora revela o segredo de Fátima. O segredo ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido primeiro numa parte que se chama, que é a visão do inferno, que Nossa Senhora mostra para as crianças, o inferno, e alerta sobre os perigos da alma. O segundo segredo, a segunda parte do segredo é relacionada à Rússia, os perigos para o mundo, relacionado ao comunismo, relacionado a que Nossa Senhora pede a consagração da Rússia, o seu Imaculado Coração. Sim. É e interessante... a terceira parte... Pode. Não, é interessante falar que a Nossa Senhora não fala do comunismo, ela fala os erros da Rússia. Não apenas o comunismo, né, mas os erros da Rússia. Sim. Também pode ser enquadrado a Igreja Ortodoxa, por exemplo, sim. Né? Sim. Cismática e tudo mais. Outras coisas, né? Mas e o perigo para a Igreja. Esse é o terceiro ponto. O perigo para a Igreja seria a terceira parte do segredo, que a irmã Lúcia só pôde ser permitido a ela revelar em 1960. Nossa Senhora pede para ela só revelar de fato em 1960, né? Talvez tenha uma relação de causa e efeito aí, porque talvez se ela tivesse revelado antes, as pessoas não entenderiam sobre o que ela estava falando. Sim. Então, justamente, ela pede para ser revelado só a partir de 1960, justamente porque ali eles entenderiam bem a crise da igreja e tudo mais, né, que depois decorreu, depois desses anos. Então, é uma das interpretações que a gente pode fazer a partir disso. Propriamente, das aparições. 3 de maio, Nossa Senhora aparece. Nossa Senhora aparece e diz, eu sou do céu. Né? E as crianças perguntaram. A primeira coisa que as crianças perguntaram é se elas iriam para o céu. E Lúcia era quem falava com Nossa Senhora e quem a ouvia claramente. As crianças também ouviam algumas coisas, outras não, mas Lúcia mesmo foi a depositária do segredo, aquela que recebeu a mensagem completamente. E foi a que sobreviveu, né, que Nossa Senhora disse que não levaria para que estabelecesse no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, que seria essa a sua missão. A Nossa Senhora vai aparecer na Cova da Iria 6 vezes. E depois aparece mais uma 7ª vez. Nossa Senhora fala isso. Que apareceria 7 vezes. Mas Nossa Senhora aparece na Cova da Iria no ano de 1917, 6 vezes. E pede, nesse 3 de maio, que no dia 13 eles estivessem lá, que eles rezassem muitos terços, né? E eles perguntam, as crianças perguntam, olha, eu vou para o céu? Sim, vai para o céu. A Lúcia pergunta, né? E a Jacinta vai para o céu? Sim, a Jacinta vai para o céu. E o Francisco também vai para o céu, mas ele precisa rezar mais terços, Nossa Senhora fala. Justamente da importância da devoção a Nossa Senhora. E no final ela pergunta, dessa aparição de 3 de maio, se eles queriam suportar todos os sofrimentos em reparação pelos pecados ofendidos. E eles dizem que sim, queriam. Né? Estariam, e Nossa Senhora diz, então irei sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Também, num segundo momento, Nossa Senhora abre as mãos, nesse mesmo dia 3 de maio, e eles têm uma visão divina chamada teofania. Teofania seria uma experiência mística com o próprio Deus, que através das mãos de Nossa Senhora eles enxergam, por assim dizer, o próprio Deus, embora não seja a visão beatífica, aquela que a gente vai ter no céu e tudo mais, mas é semelhante uma visão do próprio Deus, né, onde que ele relata que fazendo-nos ver eles mesmos em Deus, conhecerem-se a si mesmos em Deus. Era uma luz grande, né, como se nós estivéssemos diante do maior dos espelhos, ela fala. Né? Daí rapidamente eles caíram de joelhos no chão e começaram, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo, eu vos adoro. E passado esse momento de teofania, de graça espiritual, Nossa Senhora diz, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra.
Primeira Guerra Mundial ali estava acontecendo. 3 de maio é a segunda aparição. 3 de julho junho é a segunda aparição. Nossa Senhora aparece na cova da Iria. As crianças pedem algumas curas para ela. Ela diz que fará algumas curas e depois a Lúcia pede para ir para o céu junto, né? E Nossa Senhora diz ali nesse momento que, olha, a Jacinta e o Francisco eu vou levar em breve para o céu, mas você ficará para espalhar no mundo a devoção meu imaculado. E, né? O coração, nesse nós temos aquela imagem de Fátima, né, com o coração cercado de espinhos, que é a visão que a irmã Lúcia tem do seu coração chagado, do seu coração machucado. E pede para eles voltarem em 13 de julho. 13 de julho é o dia do segredo, propriamente dito, que é quando Nossa Senhora aparece, revela o que seria as 3 partes do segredo de Fátima. Então ele disse que depois que elas rezaram um terço, já tinha algumas pessoas que estavam, que as crianças falaram que viram Nossa Senhora, e algumas pessoas piedosas, devotas foram ver, outros crédulos incrédulos foram ver também para saber o que estava acontecendo lá naquele lugar tão escondido, né? E Nossa Senhora, depois que eles rezaram o terço em conjunto, Nossa Senhora aparece para as crianças somente, né? Todas essas visões aí só as crianças têm, embora várias pessoas estivessem acompanhando junto. Isso é comum nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. Aliás, nas aparições de Nossa Senhora em geral. São os videntes que vêm. Né? E ela diz, sacrificai-vos pelos pecadores. Em especial, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E depois ela abre as mãos novamente. Eles têm esse momento de teofania, como nos 2 meses passados. Só que nesse momento Nossa Senhora mostra o inferno para eles. Essa visão do inferno, ela é impressionante. A Lúcia disse que durante a visão, as pessoas que estavam ali com ela na cova da Iria, as demais pessoas, escutaram o grito que ela deu ao ver o mar de fogo. Foi essa visão que ela teve, de um mar de fogo, que as pessoas estavam mergulhadas nesse fogo, os demônios e as almas, né, e ela fala. E é como se flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam. Chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair de fagulhas dos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio. Então ela vê as almas caindo no inferno, gritos, gemidos, dor horrível e tudo mais. Os demônios se distinguiam-se por formas horríveis, asquerosas, animais espantosos, desconhecidos, mas transparentes como negros carvões de brasa. Assustados, assustados as crianças, né, pediram socorro e levantaram os olhos para Nossa Senhora. E nesse momento Nossa Senhora, com bondade, com tristeza, é isso que as memórias da irmã Lúcia descreve, né? Com bondade e com tristeza Nossa Senhora disse: viste-os o inferno para onde as almas dos pobres pecadores vão. Para onde vão as almas dos pobres pecadores. Bom, só fazer um breve comentário daí, né? Interessante notar 2 coisas. Uma é que nos relatos da irmã Lúcia, as chamas saíam de dentro das próprias almas, né? Então, ali mostra bem o efeito do pecado mortal na nossa vida. O padre Garrigou Lagrange, ele fala que o pecado mortal é o inferno em potência. Que a alma que está no pecado mortal, o que impede de ela estar no inferno já, simplesmente é que ela está viva, que o corpo não se separou da alma, mas ela já está em potência para ir para o inferno. Ela já tem como se tivesse já um inferno dentro na sua alma. Como se tivesse, né? Uma analogia. Não propriamente o inferno na sua alma, mas é como se tivesse, está preparado. Essa é uma das coisas que a mensagem mostra, e que as almas no inferno, que o fogo que elas sofriam, saíam de dentro delas próprias. O mar de fogo saíam de dentro delas próprias. Outra coisa é sobre a pedagogia de Nossa Senhora. Uma das coisas que Nossa Senhora faz, quando prega para essas crianças, quando anuncia, ela mostra o inferno.
Hoje em dia tem pessoas, não gosto de ouvir falar do inferno. Não, não é para gostar mesmo. Ninguém gosta de ouvir Ó, falar do inferno. A gente fala do inferno por quê? Porque deve falar do inferno por quê? Primeiro, porque é uma das realidades que nós vamos viver. Que nós vamos viver, não, aliás. Que é uma das realidades previstas para as almas que se uhum, condenarem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que Nossa Senhora, quando aparece, ela mostra o inferno para as crianças ver a fealdade do pecado. Para as crianças uhum, tomarem consciência de quão horrível é o pecado através da imagem do inferno. Né? Santo Agostinho fala que, às vezes, o que converte os corações mais duros, às vezes, são pregações sobre o inferno. Justamente as pessoas se deparam com aquilo que o pecado causa na alma, nas almas. Aquilo que o pecado causa, o salário do pecado é a morte. São Paulo vai nos dizer nas Sagradas Escrituras. Enfaticamente. uhum, O resultado do pecado é a morte. Então, os homens, quando desprezam as graças de Deus, quando desprezam os mandamentos divinos, é para lá que eles estão se encaminhando. E Nossa Senhora deixa claro isso. E mostra que muitas almas estavam caindo no inferno. E as crianças, imagina, para criança ali de 11, 12 anos, 7 anos tinha uma das crianças, então a irmã Lúcia, ela não conseguia, às vezes, ela né, nem mexer, né? Que acho que é o pai dela, um conhecido que pega ela, porque ela ficava perplexa, assim, né? Que não exatamente, conseguia lidar com o que ela viu. exatamente. E não, e é interessante a gente analisar as fotos dos três pastorinhos. São Sim. crianças, mas são crianças com caras graves, com Uhum. caras realmente crianças conscientes do mundo espiritual, conscientes daquilo que o demônio estava fazendo para perder as almas, dessa guerra que o demônio trava contra a Santíssima Virgem, do qual a Uhum. mensagem de Fátima faz referência. Né? Então, tem várias coisas interessantes. Uma delas é isso, a pregação Uhum. sobre o inferno. Né? Nossa Uhum. Senhora. Segundo ponto, no dia do segredo, então, dia 13 de julho, Nossa Senhora fala sobre a consagração da Rússia. Então, para salvar, Deus quer estabelecer no mundo, para salvar os pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra, a Segunda Guerra Mundial, que começou no reinado Sim. de Pio XI. Né? Criança nem sabia direito o nome do Papa, qual Papa estava. Então, as revelações são extraordinárias, justamente é a É. prova da vericidade contra os céticos. Porque, assim, quando aparece Nossa Senhora, e Nossa Senhora, em tudo que apareceu em Nossa Senhora, sempre tem aquelas pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, que estão lá justamente como céticos, incrédulos, fariseus, como os fariseus endurecem o seu coração e não escutam a palavra de Deus para desconfiar, para dizer que não é verdade, para descredibilizar o que Deus está mandando. Né? Isso acontece em Fátima também. Uhum. Por causa do teor, da gravidade da mensagem de Fátima, teve determinados períodos da igreja, escolas teológicas, muitos lugares que a devoção à Nossa Senhora de Fátima foi ridicularizada, né? Foi depreciada. Então, eu me lembro que em algum lugar deste mundo, eu fui numa paróquia que o padre justamente proibia que os fiéis rezassem a oração que Nossa Senhora ensinou, do ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as Uhum. almas todas para o céu. Ejaculatório. Né? Porque é a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ele dizia, não, o povo pode rezar o terço, mas a oração dessa falsa aparição não pode rezar. Isso é coisa medieval, falar de inferno. E é o que Nossa Senhora fala, justamente. Né? Então, Sim. bom. Outra coisa interessante que Nossa Senhora avisa dessa guerra e fala, né? Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de Deus que vos dá de que vai punir o mundo por seus crimes por meio da guerra, de fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Hoje, inclusive, nós estamos no primeiro sábado do mês, então as Uhum. pessoas que quiserem oferecer ainda,
né, se comungaram hoje, se estão dentro, podem oferecer essa comunhão que fizeram em reparação aos pecados contra o Sagrado Coração de Jesus e contra o Imaculado Coração de Maria. A comunhão reparadora e, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Ela fala, né? E se atenderem meus pedidos, aliás, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promoverá guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia e se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. E outro ponto, né, da última mensagem, ela fala que Portugal sempre conservará o dogma da fé. Então aqui seria a segunda parte do segredo, que é os males do mundo, e relaciona a Portugal. Tem alguma pergunta? Sim. Sim. Com relação a essa parte do dogma, tem. O que quer dizer que Portugal sempre vai conservar o dogma da fé, visto que está em franca secularização, né? Uma pergunta não é fácil. Mas os desígnios de Deus, por exemplo, né? A gente vê num dos períodos da história, inclusive eu aconselho um livro aqui, estou lendo ele no momento, Apologia da Tradição, livro do professor Roberto de Mattei. Esse livro é espetacular. A primeira parte é uma parte histórica, a segunda parte é uma parte teológica. Nesse livro, o professor Roberto de Mattei fala sobre os períodos de heresia dentro da igreja e fala que justamente a fé foi conservada pelos leigos, pelas pessoas simples, por poucos sacerdotes. No arianismo foi assim, em outros momentos foi assim. Então, eu acho que pode ser em relação a isso que Nossa Senhora, que ele está dizendo que Portugal sempre conservará o dogma da fé. Foi uma promessa que ela fez. Também tem relação com o milagre, pelo menos que aconteceu no período da guerra com Portugal, que nós vamos comentar depois um pouco mais, mas que Portugal foi preservado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso de fato aconteceu, foi preservado dos perigos comunistas, porque a Espanha, por exemplo, que é vizinha, colada em Portugal, sofreu uma guerra civil terrível, que martirizou padres, bispos, freiras, profanou igrejas, profanou o Santíssimo Sacramento. Portugal foi livre disso. Aí teve um governo católico, teve mais vocações, justamente no mesmo período. Então, também pode ser imediatamente com relação àquele período da guerra, propriamente dito, da Segunda Guerra Mundial. Há quem enxergue também que essa questão de Portugal guardar o dogma da fé não é uma coisa estritamente territorial, né? Mas uma coisa que compõe uma herança espiritual. E aí, com as pessoas, né, que defendem esse ponto também, que Portugal vai guardar a fé, são todas aquelas nações que carregam em si a herança portuguesa, a herança lusitana, tanto da fé quanto da língua, né? É interessante também que teve não sei se tu viu, teve um professor americano que ele se converteu e ele, segundo ele, foi a virgem que lhe apareceu, né? Tá sendo investigado e tudo. Mas ele perguntou para ela assim, qual língua que ela mais gostava, que mais se assemelhava. Aí ela, segundo ele, as palavras da virgem foi o português. Aí ele tá assim, e qual é a sua oração predileta? Aí ela tá assim, todas as orações me são prediletas. Aí ele perguntou assim, mas há uma que sempre lhe toca mais. Aí ela vai e fala, ó Maria concebida e sem pecado, rogai a nós recorremos a vós, né? Que depois de Fátima, e ela faz a jaculatória em português, mas essa oração é de Nossa Senhora das Graças, né? Que apareceu para Santa Bernadette na França. Mas a outra aparição de Nossa Senhora das Graças, né? No Brasil, que ocorreu lá com a irmã dela, em Pernambuco, prevendo até também o comunismo no Brasil, é Nossa Senhora das Graças, né? Também, fazendo essa jaculatória, mas a irmã dela retrata que ela se parece mais com Fátima do que em Das Graças, né? Mas, assim, do jeito que foi a aparição, né? Porque toda aparição também tem essa simbologia, né? Do que a Nossa Senhora está querendo realmente falar para o povo, né? Certo, exatamente. Exatamente. Eu acho muito bonito. Aqui no seminário nós rezamos o terço muitas vezes com os colegas em conjunto, às vezes sozinho também, nós temos o hábito de rezar todos os dias, como Nossa Senhora pede. Muitas vezes a gente
eu gosto de rezá-lo em latim também, eu tenho outros Aham, colegas que gostam de rezar também, mas quando eu faço memória, né, eu intercalo, porque também rezo em português justamente para lembrar que Nossa Senhora de Fátima, ela fala em português para as crianças, sim, então é uma coisa maravilhosa de pensar Nossa Senhora falando com as crianças na nossa língua, assim, né, eu às vezes tento imaginar como seria a voz dela e tudo mais, né, então como sim, seria os ouvidos, é uma coisa interessante, bonita para meditar, né? com Bom, certeza. outra coisa, nós já vamos chegar aí na parte, eu vi que tem uma pergunta aqui em relação ao terceiro segredo, nós estamos chegando lá. Sim. Então, tá, lá tá. Então, em terceiro momento teve a aparição de um anjo pedindo penitência, um anjo que estava ao lado de Nossa Senhora, um pouco mais alto, né, e com uma espada de fogo na mão esquerda. Uhum. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar ao mundo, mas apagavam-se ao contato com o brilho da mão direita que expedia de Nossa Senhora ao seu encontro. Eu já vi pessoas que tentaram fazer uma analogia política a isso aqui, né? Não sei se cabe, mas é de fato o flagelo de nós. Não, assim, pessoas Acontece, sinceras, né? acontece. É, eu não sei se caberia, o que de fato acontece, de fato, que a esquerda, no sentido da perseguição à fé, né, também tem Sim, esses termos são muito pequenos, né? Pode ter pessoas liberais de direita que são tão perseguidores da fé quanto os comunistas, né? com Então, certeza. enfim. Sim. Mas a imagem que a irmã Lúcia teve justamente foi essa, que da mão direita de Nossa Senhora expediu uma luz, né? Uhum, Como se barrasse o anjo, né? Gritando penitência. uhum. O anjo apontava com a mão direita, então dizia com voz forte para a terra: penitência, 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 para os homens se emendarem dos seus pecados. E daí ela tem a visão do bispo vestido de branco e do Santo Padre. Então, aqui. Então ela diz assim: vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vê em pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Então, um Sim. bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Ela fala assim: vários bispos, outros sacerdotes e religiosas a subir uma escambrosa montanha, ao cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos que se fora de sobreiro com a casca. Ela fala que se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas. Eu Trêmulo com queria. andar vacilante. Oi? Ah, so- eu queria. Essa parte é interessante. Faça uma relação desse terceiro segredo de Fátima com a bênção Urbi et Orbi, aquela imagem. E olha o terceiro Sim, segredo de Fátima. exatamente. Muitas pessoas aí fizeram relação né? Não sei se seria completamente isso, né? Sim. Mas agora a gente vai. Veja a semelhança, né? Mas há uma prefiguração, pelo menos, né? Daquilo Sim, que talvez vá acontecer mais claramente. Mas, porque ao final aqui ele fala que o Papa seria assassinado, né? Nesse caso. sim. Bom, o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas e o trêmulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontravam pelo caminho. Chegando em cima do monte, prostrando-se de joelho aos pés da grande grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e flechas, e assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam os dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, né, o sangue dos mártires, semente de cristãos, né, Da igreja. sendo É. força para a igreja. Ele é muito forte, esse terceiro segredo, é um enigma, né, muito grande. Uhum.
A irmã Lúcia foi proibida severamente de contar essa terceira parte do segredo, e só poderia ser contado ao mundo, pelo menos antes de 1960. Em Uhum. 50 já haviam lido o segredo. A congregação de doutrina da fé da época já tinha obrigado a... Bom, a irmã Lúcia simplesmente ela não é a dona do segredo, ela é simplesmente a depositária do segredo. A mensagem é para a igreja, né? Sim. A igreja ouve ou não escuta e faz ou não faz, mas a irmã Lúcia ela tem essa função de ser depositária do segredo e Uhum. ela cumpre, de fato, da parte dela simplesmente aquilo que Nossa Senhora mandou. Quando Nossa Senhora manda ela escrever o segredo, ela escreve, e só escreve bem depois. Escreve nos anos 40, o segredo. Sim. Essa terceira parte. Ensinou a ejaculatória para finalizar, então a Nossa Senhora ensinou a ejaculatória que nós rezamos ao meu bom Jesus para levar as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. E como diz costume, começou a se elevar e tudo mais apareceu. Essa aqui foram as três, essas principais aparições. Depois nós temos o milagre do sol, e também nós temos um fato, só vou comentar rapidamente, são muitas informações, eu também quero ir para as Sim, considerações. A gente já está quase 1 hora, né? mais ou menos. Acho que a gente vai ter que começar uma novamente aí para Sim, continuar o tema. com certeza. Vai ter que prolongar mais um pouquinho. Semana passada eu estava numa live aí com o pessoal aí, acho que também de Minas Gerais, centro de Santo Afonso, né? E, Sim, e Patinga, eles, acho. eu não sabia que no Instagram a live era só 1 hora. A gente está acostumado aí, né? O tempo é 1 hora, mas sempre passa um pouquinho mais, né? Pelo menos nas falas Aham, pessoais. Mas, mas na deles eu obedeci. Agora esse tema é muito, tem muitas coisas, então tem que ser tratado com mais delicadeza. Bom, Nossa Senhora desaparece e, e depois ensina ao meu bom Jesus, né, a oração, livrando as almas do inferno. E eles, de fato, deveriam voltar lá. Em 13 de agosto, eles são presos por um maçom que prende eles, Arturo de Oliveira dos Santos, maçom, notório, público, né, e administrador da vila de onde ficava, de onde Fátima dependia, e leva essas três crianças e aprisionou. E eles não puderam estar presentes no dia 13 na Cova da Iri. Então, eles foram presos, foram sequestrados, interrogados pelas autoridades portuguesas. No dia 15, eles são livres por medo da pressão do povo, né? São ameaçados de morte. Tá? Então, esses uhum, liberam os três pastorinhos. E Nossa Senhora aparece, então, no dia 19 de agosto, em Valinhos. Valinhos é um lugar que fica entre a Cova da Iria e a Casa dos Pastorinhos. Como se fosse um sítio, né? Um lugar ali que ficava no meio do caminho. E Nossa Senhora diz para que eles insistem, rezai muito, sacrifício pelos pecadores e tudo mais, porque muitas almas vão para o inferno porque não tem quem sacrifique por elas. Então, outro segredo para a nossa vida de oração, vida espiritual. Nossa Senhora pede insistentemente que a gente reze pelos pecadores e sacrifique por eles. E, de fato, crê que isso é eficaz. Se Nossa Senhora pede, é porque é eficaz. Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Ela sabe em que momento dar a graça para cada alma. Então, às vezes, pelos nossos uhum. sacrifícios, ela pode aplicar os nossos sacrifícios, os nossos méritos, né, que são por participação, no caso, os méritos de Cristo, mas por causa dos nossos esforços, ela pode aplicar os nossos esforços na alma de outras pessoas. Então, é muito bonito quando Nossa Senhora está dentro da economia da salvação, como Nossa Senhora ajuda mesmo, não desampara os pecadores. Sim, Bom, e depois, em 13 de outubro, para finalizar, depois a gente volta a falar do segredo, finalizar, 13 de outubro tem o Milagre do Sol, que ela pede que os pecadores, ela diz que a guerra iria acabar, ela pede para que ali em Fátima fosse construída uma capela em honra a ela, e que ela avisa que os soldados estariam de volta nas suas casas, e a irmã Lúcia pede para ela curar alguns doentes, e ela diz assim, uns eu vou curar, outros não. É preciso que se emendem e que peçam perdão de seus pecados. Então, como Nossa Senhora coloca também os bens espirituais acima dos bens corporais. Interessante isso. E certo. depois eles tomando o aspecto
triste, Nossa Senhora olha para eles e diz: não ofendam mais o coração de Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Né? E então houve esse milagre do céu enquanto eles tinham essa visão. Felipe, 70 mil pessoas viram. Vai acabar? vai acabar, a gente vai reiniciar a live. Beleza, galera? Certo.